Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, familiares, amigos. Vamos para mais um devocional. Em nome de Jesus, amém? E eu aqui quero trazer uma palavra ao teu coração nesta manhã, mas em primeiro lugar eu quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você que estará assistindo esse vídeo, né? Pela manhã, pela noite ou pela tarde, em nome de Jesus, amém? Vamos aqui para mais um devocional. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E se você pudesse compartilhar este devocional, se inscrever aqui no canal, deixar a tua curtida, deixar o teu like, em nome de Jesus, amém? Só que antes eu quero estar orando aqui, orando e consagrando o Senhor, este devocional, consagrando o Senhor a minha vida, a tua vida, em nome de Jesus. Ore comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, o Senhor vem apresentar aqui o Senhor este devocional, vem apresentar o Senhor aqui a minha vida, o meu lar, a minha família, vem apresentar o Senhor cada palavra, Senhor, que estarás lendo aqui. Eu estarei lendo a palavra que o Senhor venha falar com cada irmão, com cada irmã, com cada familiares, amigos, através da palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar no oculto, no profundo e no escondido, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos estar alimentando da oração também, da palavra, é o que eu vos peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18, que vai falar, lá é um versículo, vamos pegar do versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 18, que vai falar sobre Saul intenta matar Davi pela astúcia. Amém? Diz assim: pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se-me somente filho valoroso e guerreira. As guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim as dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merebe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. E Mical, a filha de Saul, ama Davi e a casa com ele, mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lá darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhes anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Olha que palavra, né, meus irmãos? Essa palavra aqui, né, Davi, né, ele foi tentado. Quantas vezes ele foi tentado pelo rei Saul? Mas por quê? Porque o rei Saul, ele não gostava do rei de Davi. Ele não gostava de Davi, por quê? Porque Davi, ele tudo que ele pegava para fazer, ele conseguia. Ele conseguiu derrotar o gigante,
ele conseguiu matar um urso, um leão, e ali criou uma inveja do rei Saul contra Davi. E ali ele falou que daria a filha dele, Mical, como esposa, se ele conseguisse o prepúcios dos filisteus, né? Mas Saul, ele propôs isso ao rei ao Davi, na época ele não era rei, ele era um jovem, ele propôs isso porque para ver se ele seria morto naquele momento da guerra, da batalha. Porque a vontade de Davi era que ele descesse, a vontade do rei Saul é que Davi fosse morto pelos filisteus. Olha que ira, olha que inveja. E ali o rei Saul, ele criou uma inveja muito grande contra Davi. Por quê? Porque ele não conseguia fazer o que Davi fazia. Ele não conseguia ir para a guerra, para batalhar e fazer o que Davi fazia. E Davi, todas as lutas, todas as guerras, ele conseguia vencer. Então, isso aí nasceu inveja, um olho invejoso em cima do rei Davi. E não é diferente, irmãos. Não é diferente, irmãos, no dia de hoje. Quantas pessoas não invejam você? Quantas pessoas não me invejam? Quantas pessoas queriam estar no teu lugar aí? Quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Muitos. E por não conseguir estar no meu lugar e no seu lugar, o que eles vão fazer? Inventar, falar contra a minha vida, falar contra a tua vida. Vão querer fazer de tudo para jogar você na lama, jogar no chão. Mas essa palavra aqui nos reflete que lá nos antepassados já havia inveja, já havia perseguição. Você vê que o rei Saul, quantas vezes ele tramou contra Davi, quantas vezes ele mandava Davi ir para a guerra para ver se ele era morto na guerra, né? Quantas pessoas, olha, vê o que você está passando e aplaudem, né? Aplaudam aí o que você está passando. Então, aqui nessa palavra, né, traz uma reflexão também, porque nós temos que ter cuidado, né? Olha só, lá no versículo 26, vai dizer: e anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Ele queria muito ser genro do rei, né? Ele queria ser muito genro do rei, que casar com a filha do rei Saul, né? Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Olha só, Davi, ele era muito prudente, né? Ele foi muito prudente. E o rei Saul sabia que Deus era com o rei Davi. Saul, ele sabia que Deus, aleluia, cuidava de Davi. Na época ele não era rei, ele era Davi, né? Um jovem. Então, Davi, o rei Saul, ele viu o quanto Deus era zeloso para com Davi. E igual não é diferente dos dias de hoje, né? O Senhor, ele tem um zelo por aqueles que temem a Ele, por aqueles que buscam a Ele, por aqueles que rendem aos pés do Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui ao teu coração e que medite mais essa palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs?
Quero agradecer a todos que estão assistindo os devocionais, estão deixando algum comentário ali nos comentários. E você que não se inscreveu, se inscreva. Tecle aí no sino das notificações, para as notificações chegarem até você. Compartilha esse devocional em nome de Jesus. Amém? E que Deus venha abençoar o teu lar, a tua família, a tua vida ministerial, espiritual, o teu emocional, a tua vida conjugal, sentimental, financeira, todas as áreas da tua vida. Que o Senhor Jesus venha lhe conceder um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória. É o que eu profetizo e determino na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e todos ficam na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um abraço a todos. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Amém? Compartilhe esse devocional em nome de Jesus, para que vocês possam ajudar esse canal em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.